Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Nós vamos ler agora a Tua palavra e pedimos a revelação do Teu Espírito para o nosso coração, para a nossa alma. Que a Tua palavra venha de acordo com as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 3 em diante. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber esta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Nós lemos uma passagem muito interessante. Desta passagem, que tem como título a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, nós podemos ler esse encontro de Jesus com essa mulher, e poderíamos falar de tantas coisas, muitas mensagens nós poderíamos tirar desse texto, mas eu quero meditar apenas em a parte principal, talvez a mensagem principal desse texto, que é água viva. Nós chegamos na leitura da Bíblia em um cenário provavelmente de um sol quente, por volta de meio-dia, quase meio-dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava cansado, certamente havia saído de manhã bem cedinho, provavelmente ao clarear da madrugada, sendo ainda um pouco escuro, porque assim costumavam eles fazerem o trajeto. E ele começou então a sua caminhada, juntamente com os seus discípulos, até por volta de meio-dia. Naquele sol quente, ele chega numa cidade de Samaria chamada Sicar. E Jesus Cristo então chega perto de um poço. Eu acredito, eu fico imaginando Jesus cansado, para descansar. Imagina você em um sol quente, cansado por volta de meio-dia. Logo a gente já pensa na sede, uma necessidade que todo ser humano tem. Mas havia um poço, mas não tinha com que tirar água. E também havia fome, porque já era a hora tarde. E os discípulos deixaram Jesus e foram à cidade mais próxima para comprar comida. E Jesus ficou sentado, descansando perto do poço, o poço de Jacó. De repente vem uma mulher de Sicar, uma samaritana, mulher de Samaria. Os samaritanos e os judeus
eram povos inimigos, eles não se comunicavam, era proibido se comunicar, quanto mais um homem e uma mulher, um judeu e um samaritano. Mas quando aquela mulher chega, talvez ela estranha um pouco a presença de alguém que incomoda ela. E ela então olha para ele, certamente fica um pouco preocupada e pensando o que este homem judeu está fazendo em nossas terras. Certamente ela acha ele muito ousado, mas ela finge que não vê e vai tirar água do poço para levar para sua casa. E quando ela começa a tirar água do poço, eu fico imaginando, imagina você, um calor muito forte, o horário no sol em que se dá muita sede, perto do meio-dia, perto da hora sexta. Então Jesus vê a água saindo do poço, água limpa, água fresca. A primeira coisa que ele faz assim: mulher, dá-me de beber. Se para aquela mulher só a presença de Jesus já trazia um desconforto, só a presença daquele homem já trazia algo assim que a preocupava, agora, além de ter a ousadia de parar perto do poço, na terra de Samaria, ainda ele faz o seguinte: ele se levanta para conversar. Já não poderia, se fosse um homem samaritano, imagina conversar com uma mulher samaritana. E quando Jesus Cristo pede de beber, a mulher então, ela fica mais preocupada ainda, e a mulher samaritana olha para ele e diz assim: como sendo tu judeu, vem falar comigo, como sendo tu judeu, pede a mim, ainda pede alguma coisa para mim? Como você pode pedir algo para mim? Os judeus não conversam com o samaritano. Ainda eu sou uma mulher, você não tinha nem que falar comigo, não deveria nem estar aqui. Quem você pensa que é? Certamente Jesus Cristo, com muita calma, respondeu assim: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem sou eu, e se você soubesse quem é que te pede de beber, era você quem ia me pedir. É o que está escrito na Bíblia. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, era você que ia me pedir água, e eu ia te dar água viva. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana. Mas a mulher olhou para ele, e agora, além de ousado, deve ser maluco, além de ousado, deve ser louco, porque não tem como ele oferecer a ela essa tal de água viva. A única água que estava por ali era do poço, e Jesus não tinha como tirar água do poço. Ela olha para ele novamente e diz assim: mas como você pode me dar água? O poço é fundo e você não tem como tirar água desse poço. Ela ainda entra até na área religiosa: você é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, que criou, que fez o poço, que bebeu do poço, deu para os seus animais. Ela entra na história antiga do povo, havia uma disputa de quem era o poço. Mas Jesus continua na mesma visão, e ele disse assim: mulher, tudo bem, eu entendo, você tem como tirar água do poço, o poço é seu, a água você tira, eu sei disso, mas você vem todo dia aqui tirar água, e você toma dessa água todo dia, e você tem sede todos os dias. A mulher fala: claro, ele é maluco mesmo, é claro que eu tomo água todo dia. Aí Jesus olha para ela e fala assim: ó, qualquer que beber da água desse poço volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher imagina, e agora ela tem a certeza: ele é louco mesmo.
Como alguém vai beber água uma vez só e nunca mais vai ter sede? Talvez ela faz essa pergunta, mas como assim? E quem sabe Jesus até explica, estou aqui conjecturando, tentando imaginar, porque o poço, você sabe, quem já furou poço aqui, eu já furei poço, a gente vai cavando até chegar numa mina d'água, numa pequena fonte, e a água vai saindo, e quanto mais você tira, a água vai saindo, então não falta água no poço, porque você tira e a mina traz água novamente e vai recuperando. E Jesus disse assim: o poço não falta água, mas para você falta, você toma e daqui a pouco a água já não está mais no seu corpo, ela é eliminada, mas a água que eu te der, sabe por quê? Você nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará dentro de você uma fonte de água viva, e que jorre para a vida eterna. E a mulher não entendia muito o que Jesus estava falando. É claro que você entende o que Jesus estava falando, mas se você não entende, deixa eu explicar para você. A água que Jesus estava falando não é a água natural, não é o H2O. Ele estava falando exatamente da água da presença de Deus. Ele estava falando da água do Espírito Santo. Ele estava dizendo que havia algo maior que mata a sede, que é o Espírito Santo de Deus. Ele estava falando exatamente que a pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus, ela vai ter sempre a presença de Deus na vida dela até a eternidade. Ele estava dizendo que a pessoa não teria mais sede, mas não estava falando apenas da sede física, mas estava falando da sua alma, porque todo ser humano nasceu e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele veio cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e Jesus morreu por todos. Não foi pelos evangélicos, não foi pelos católicos, não foi pelos espíritas. Jesus morreu pelas pessoas, pelos seres humanos, pela humanidade. Mas quando a pessoa nasce, e quando ela chega na idade da consciência, ela então tem uma separação de Deus por causa do pecado. E ela então tem essa necessidade, ela tem essa fome, ela tem essa sede, ela tem esse vazio. Todo ser humano tem uma fome dentro de si, todo ser humano tem uma sede dentro de si, todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio incomoda a pessoa, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar de Deus. Ela busca, a sua alma anseia por algo superior, por algo maior. É a busca para preencher este vazio da tua alma, do teu ser, para matar essa fome, para matar essa sede. Algumas pessoas, para matar essa fome, para matar essa sede, saem numa busca incessante pela chamada felicidade. E as pessoas tentam descobrir qual é o segredo para uma vida feliz, qual é o segredo para ter uma vida feliz ou para ser feliz. E as pessoas buscam a felicidade em muitas fontes, elas bebem de muitas águas tentando ser feliz, mas elas percebem que a felicidade que ela encontra e a água que ela bebe traz uma saciedade tanto de fome e de sede momentânea. Logo ela está com fome e com sede novamente. Ela percebe que a necessidade que ela tem, ou a alegria que ela tem, passa muito rápido. Ela percebe então que ela precisa de coisas à sua volta, ela precisa que tudo dê certo para ela ser feliz. Sabe por que a felicidade é difícil para o ser humano? Porque ele precisa de tudo dando certo a sua vida para ser feliz. Aí eu pergunto, existe alguém nessa terra em que tudo na vida dele dá certo? Existe alguém que tudo que faz dá certo, pensa dar certo? Se alguém faz errado, ele acerta, mesmo quando ele erra, ele acerta.
Não existe. Nós temos falha, nós temos erros, fazemos escolhas erradas, nossa vida é feita de escolhas, nós temos livre-arbítrio, podemos escolher o que nós quisermos. A minha vida Deus me deu, eu escolho o que eu quero, eu como e vivo as consequências da minha escolha. Ninguém escolhe para mim, ninguém escolhe para você, ninguém escolhe por você, e você escolhe sempre certo? Nós fazemos todas escolhas acertadas? Não, nós precisamos pedir sabedoria de Deus para que os nossos erros sejam os mínimos possíveis, porque nós vamos beber e comer das consequências das nossas escolhas. Então nós temos momentos felizes e momentos tristes, momentos de luta, momento de descanso, momento de dor, momento de guerra, momento de paz. A vida do ser humano é feita assim, de momento, sendo ele cristão ou não. Mas essa fome, essa sede, ela não é saciada. Momentaneamente pode até ser, mas logo ele volta a ter sede e fome novamente. Só existe um jeito do homem ter a sua fome e a sua sede saciada, para que essa busca incessante por algo que às vezes ele nem entende possa acessar. É ele tomar da água da vida chamada Espírito Santo. É ele comer do pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus Cristo. Água viva, pão vivo, mata a sede, mata a fome. E essa fonte de água viva, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, cria dentro dela uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então a pessoa se torna feliz e vitoriosa, não porque tudo está dando certo, é porque dentro dela está o Criador dos céus e da terra, dos anjos, arcanjos, serafins e querubins, o Senhor que criou todas as coisas. Ela é feliz, não é porque algumas bênçãos acontecem, ou porque todas as bênçãos, se ela precisa, acontecem. Ela está feliz porque o dono da bênção vive dentro dela. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? As pessoas tentam matar a fome e a sede de diversas formas, alguns até por caminhos errados, prazeres que o mundo oferece, as drogas, as bebidas. Algumas pessoas usam como fuga alguns vícios, mas não chega a lugar algum. Mas quando você bebe da água da vida, quando você come do pão vivo que desceu do céu, quando você tem Jesus na sua vida, você é feliz. E há uma pequena mudança, porque a felicidade do homem depende das circunstâncias à sua volta. Está dando certo? Opa, sou feliz. Conseguiu algo que ele tanto queria? Opa, que felicidade. Mas são momentâneas, e nem sempre acontece o que você quer. Por isso o homem está feliz, está triste, está feliz, está triste, está triste, está feliz, está triste, está feliz, está feliz, está triste. Agora quem tem Jesus, a felicidade independe da circunstância, porque você é feliz, não é porque você conseguiu comprar o seu carro esse ano. Se comprou, você ficou feliz, glória a Deus. Você é feliz, não é porque você conseguiu comprar a casa própria esse ano. Se está feliz, glória a Deus, que bom, se conseguiu. Você é feliz, não é porque você achou seu namorado esse ano. Você é feliz, não é porque você casou esse ano. Você é feliz, não é nada disso. Tudo isso compõe, faz parte da sua vida e te traz momentos maiores de felicidade. Mas você é feliz exatamente porque você já bebeu da água da vida e por isso a tua sede foi saciada. Você é feliz porque você tem Jesus. A Bíblia deixa claro, na epístola de 1 João, quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem a vida. Você tem vida, irmão? É porque você tem Jesus. Pastor, mas quem não tem Jesus não tem vida? Quando a Bíblia fala de vida, está falando de vida eterna. Essa água que mata a sede, jorra para a vida eterna. Está falando de eternidade, é vida. Quem tem Jesus tem a vida.
Mas enquanto não chega a eternidade, como falamos 5 domingos aí atrás sobre escatologia, você vai caminhando aqui e comendo e bebendo das bênçãos que Deus dá. E cada bênção é motivo de glória, e quando a bênção não chega, você também glorifica, porque antes você era uma pessoa que buscava uma bênção, antes você era uma pessoa que precisava de uma bênção, hoje você é uma pessoa que tem o autor da bênção, o dono da bênção dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus, como diz a tradução do Novo Mundo, Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e uma força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa de Deus. Jesus veio, ensinou o caminho e orientou os discípulos, ensinou os discípulos e disse assim: olha, eu vou para o meu Pai, lá em João 14, mas eu deixarei com vocês outro Consolador. Outro Consolador. E a tradução da palavra outro é literalmente outro da mesma espécie, porque nós temos duas palavras que podem ser traduzidas. Uma é comparado a outra genérico. Por exemplo, eu vou te dar uma fruta, vou te dar uma laranja. Aí você recebe, pega a laranja, vou te dar outra fruta, agora eu vou te dar um abacate. É outra fruta. Uma laranja é uma fruta, o abacate não é outra fruta, é outra fruta. Mas quando a Bíblia, a tradução do outro lá de João 14 é outro da mesma espécie. Se eu te dei uma laranja, eu vou te dar outra laranja. Então quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu rogarei ao Senhor e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, um igual a mim. Ele vai estar com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Ele vai estar com vocês para sempre, todos os dias. Ele estava falando do Espírito Santo. Ele estava falando dessa água viva que só Jesus Cristo pode dar. Ele estava falando dessa água que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, que quando descobriu o que era, ela falou: Senhor, me dá dessa água rápido, eu quero tomar dessa água. Mas você já bebeu dessa água, mas você já tem o Espírito Santo, que Ele possa realmente ser em você uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Pastor, mas eu estava pensando aqui, diz você, imagina eu com uma fonte de água dentro de mim, produzindo água, jorrando água o tempo todo, não ia derramar? Imagina você como um recipiente, um balde. Imagina uma mangueira jogando água dentro do balde o tempo todo. Quando ele enche, o que acontece? Derrama. Você também derrama. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo todos os dias. É um processo contínuo. Enchei-vos do Espírito Santo e tenha uma vida transbordante. O que é transbordar? É derramar pelas bordas. Se você na sua casa quiser fazer experiência hoje, pode fazer. Chega na sua casa, vai lá na sua cozinha, coloca um copo, aquela toalha de crochê, põe um tapete de veludo lá embaixo, que bonito. Aí coloca um copo, pega a mangueira e liga bem forte a água e deixa encher o copo. A hora que encher o copo, segura ali, deixa derramando água. O que vai acontecer quando começar a derramar água do copo? Vai molhar a mesa. E se não parar, vai cair para o chão, vai molhar o chão da cozinha. E se não parar, vai seguir a caída da água, vai para fora, vai para a sala, vai molhar toda a sua casa, ela vai ficar toda molhada de água. Você tem que desligar a torneira. O Espírito Santo é essa fonte de água viva que jorra dentro de você. Você que se enche do Espírito Santo, você realmente transborda.
não essa água H2O, mas você transborda a graça, a misericórdia, a bondade, a bênção de Deus. As pessoas que chegam perto de você começam a molhar os pés, elas começam a ficar diferentes. Todo mundo que passa pela sua vida é tocado por Deus, porque você é uma fonte de água viva, você é a fonte da presença de Deus, você é abençoado, e todo mundo perto de você é abençoado, porque você transborda a bênção do Senhor, e que você transborde cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Mas se desligar a torneira, para de transbordar o copo. Na sua vida espiritual, não deixe desligar a torneira da água da vida. Pastor, mas se é água da vida, quem pode desligar? Ninguém, só você. O diabo não pode. O diabo não pode chegar e falar assim: aquela pessoa ali está cheia de Deus, espera aí que eu vou acabar com isso. Ele não pode tocar em você. Aquele que é nascido de Deus, diz a Bíblia, o inimigo não lhe toca. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Se ele tivesse, ninguém tinha água da vida dentro de si. Ele não só fechava a torneira, mas quebrava todo o encanamento. Mas ele não pode. O diabo não trabalha sem direito legal. Pastor, tenho essa fonte de água viva, mas ultimamente não tem muita água não. Tem uns irmãozinhos aí que estão me secando. Tem uns irmãozinhos que é uma dor de cabeça, já estou com raiva. E irmão nenhum pode. Se o diabo não pode, irmão nenhum pode, o pastor não pode, ninguém pode parar a água, ninguém pode fechar a torneira da água da vida, ninguém pode fazer essa fonte dentro de você cessar. Somente uma pessoa, que é você mesmo. E a torneira, mecanismo que fecha essa água, se chama pecado. Muitas pessoas conhecem a água da vida, mas o pecado fechou a torneira, e ele está meio seco. Tem crente que está seco, está só o pó. Ele nem fala passo direito, porque o Pedro passa, já sai só pó. Então hoje é um dia, se a torneira estiver fechada, nós vamos abrir. Pastor, mas se é um pecado e fecha a torneira, e se o pecado está aqui e a torneira está fechada, quando a gente tem uma torneira em casa, vamos supor que ela está meio enferrujada, você pode pôr um pouquinho de óleo, às vezes resolve. Um óleo de máquina, um W40, um óleo lubrificante, às vezes resolve, né? Mas nessa torneira espiritual, enferrujada pelo pecado, existe um óleo que resolve com certeza. Ele se chama o sangue de Jesus Cristo. A epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e iniquidade. Ele não só perdoa, como Ele purifica, Ele limpa. Esse é o nosso Deus. Se você continuar lendo 1 João capítulo 1 versículo 9, termina no 9, aí entra para o capítulo 2 versículo 1, filhinhos, se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, Ele defende você, e o sangue de Jesus pode fazer com que você receba perdão dos seus pecados. Mas sabe, irmãos, só você pode fechar a torneira, e só você pode abrir. Não adianta a mãe orar: Senhor, perdoa os pecados da minha filha. Não adianta. Senhor, perdoa os pecados do meu marido. Não adianta. É você que pede perdão, é você que peca, é você que pede perdão, é você que fecha a torneira, e é você que pode abrir a torneira. Então você precisa se posicionar. Se posicionar. É só você. Tem muita gente preocupado com os outros, com a vida dos outros, com a opinião dos outros, e estão morrendo. Estão morrendo porque não tem cuidado da sua própria vida. Hoje alguém, não sei de onde, via internet, me perguntou: pastor, a gente tem realmente que julgar a vida dos outros? Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar os outros, e algumas pessoas apontam muito o dedo para mim.
Aí eu fico olhando e falo, meu Deus, onde está escrito na Bíblia que nós temos que julgar os outros? Pelo contrário, eu não posso julgar você só porque o meu pecado é diferente do seu. Não sei se você entendeu essa frase, parece simples, mas ela é bem profunda. Vou repetir: eu não posso julgar você só porque eu peco diferente de você. Ninguém é posto por juiz, mas cada um comete os seus erros, e somente a própria pessoa pode pedir perdão, receber perdão, para que a água da vida continue a jorrar. Amém? Então, eu queria orar com você. Nós vamos ter um tempinho de oração, uns 10, 15 minutos. Tem gente que já falou assim, ui, é muito tempo, né? Mas fique tranquilo. Se você não é acostumado a orar, fique à vontade, feche seus olhos, concentre em Deus. Mas, sabe, irmãos, essa oração é a oração para você buscar a presença de Deus, se encher do poder de Deus, é para essa água transbordar. Mas não adianta ficar orando, irmãos, como se estivesse dentro de um latão, dentro de só aquele negócio oco, só barulho. A sua oração tem que invadir os céus. A sua oração tem que chegar à presença de Deus. E a primeira coisa que impede as pessoas de entrar na presença de Deus é a timidez, é a vergonha. E muitas pessoas não entram na presença de Deus porque tem timidez e vergonha. Não estou falando de orar não, tá? Pastor, eu tenho vergonha, oro baixinho. Não é essa timidez nem essa vergonha. A pessoa tem timidez e vergonha de orar porque ela sabe dos seus erros. Ela sabe que já está o ano inteiro, desde janeiro: Senhor, perdoa meus pecados, eu vou mudar, e não muda. Senhor, perdoa meus erros, e continua nos mesmos erros. Aí ela não tem nem coragem mais, ela tem vergonha, ela acha que ela está sendo um cara de pau. E como que eu... Então tem que, primeira coisa, pedir perdão para Deus realmente. Se livrar de tudo aquilo que está incomodando, porque a Bíblia diz em Hebreus que nós temos que entrar na sala do trono, além do véu, na sala do trono, ou seja, na presença de Deus, com intrepidez, com ousadia. Você tem que entrar sabendo que você tem direito, porque você é filho de Deus. De qualquer jeito não entra, então pede perdão para que você possa entrar. Por isso que a nossa oração hoje primeira é pedindo perdão para Deus. Você vai pedir perdão para Deus não pelo pecado dos outros, mas pelo seu. Sabe, quando fala em pedir perdão, tem gente que já pensa logo em alguém. Senhor, perdoa fulano, porque ele fica me infernizando. Sabe, o José fala da minha vida. O problema do José. Você não pode controlar o que as pessoas acham, pensam ou falam de você. Você só controla a sua reação quando você ouve ou quando você sabe. E aí você peca ou não. Bom, a primeira coisa é orar pedindo perdão. Como a gente tem um tempinho maior hoje, eu vou dar a você uma oportunidade de fazer algo que talvez você não faz muito tempo, que é dobrar os joelhos. Quem dobrou o joelho para orar hoje? Olha, não levanta a mão mentindo que o braço vai cair, hein? Quem dobrou o joelho hoje para fazer oração? Levanta a mão. Quem fez isso hoje? Amém, algumas pessoas. Quem fez isso essa semana? Pelo menos uma semana dobrou o joelho, pelo menos na semana. Eu sei, não quer dizer que você não orou, nem toda oração é de joelho dobrado, né? Mas se a pessoa numa semana não dobrou o joelho nenhuma vez, provavelmente ela não tem orado. É só aquela oração de fuga, meio assustado. Amém? Eu vou pedir para diminuir um pouco a luz, deixar só lá de trás acesa. Pastor, por que diminuiu a luz? Mesmo para você ficar mais tranquilo, sossegado, não ficar olhando para ninguém, ou alguém está olhando para a sua cara. Mais um pouco, irmão. Assim tá bom já. Aí eu queria que você dobrasse o seu joelho. Pastor, eu não quero dobrar o joelho. Não tem problema, fica sentado, mais ora, peça perdão. Por quê? Porque quando a gente terminar, nós vamos nos colocar de pé para buscar a presença de Deus, para orar, para falar em mistério, para falar em línguas estranhas, para receber o dom do Espírito Santo. Aí precisa estar tudo acertado. Você pediu perdão para Deus. Você pode perceber a presença de Deus na sua vida, a liberação daquelas amarras que às vezes te impedem de entrar na presença de Deus. Ele é maravilhoso. Quando você pede perdão, se arrepende, Ele perdoa.
E quando o Senhor perdoa, Ele perdoa. Ele fala: jamais me lembrarei dos seus pecados, deles me esquecerei. Então eu quero que você tenha agora, se você pediu perdão, sinceramente, que você tenha ousadia de entrar na presença de Deus, na sala do trono. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você imaginasse agora do seu jeito. Cada um tem o seu jeito de imaginar. Imagine você como anjo, lá na presença de Deus, no meio dos outros anjos, para glorificar a Deus. Você consegue imaginar? Imagine, do jeito que você quiser. Imagine você de branco. Imagina como você acha que é um anjo. Imagina você na presença de Deus. Você tem direito de estar na presença de Deus. Jesus pagou o preço. O véu que separava já não separa mais. Então agora comece a glorificar a Deus. Você na presença de Deus, junto com os anjos, comece a glorificar a Deus. Você não é para cantar, é só para glorificar a Deus.